Deus colocou em nosso coração para estarmos falando hoje. Números capítulo 16, abra sua Bíblia. Livro de Números capítulo 16. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe e Oni, filho de Pelete, filho de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens, os filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento varões de nome, e se congregaram contra Moisés, contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Feche seus olhos comigo, por gentileza, irmão. Sentado mesmo, quero orar com você. Pai, nós estamos aqui na sua presença, já adoramos o teu nome, já ouvimos a sua palavra no início desse culto. O Senhor já tem falado conosco, Senhor, nós queremos glorificar o teu nome. Estamos agora diante da sua palavra, que o Senhor colocou no nosso coração para ministrar. Eu me coloco diante do Senhor neste momento, coloco os teus filhos que estão aqui diante do Senhor neste momento. O Senhor sabe o porquê, Senhor, e o Senhor tem um propósito, Senhor, nesta palavra. Eu quero pedir no nome de Jesus que o Senhor possa ministrar segundo a vontade do seu Espírito. Que o Senhor possa fazer com que possamos crescer, Senhor, a cada dia que escutamos a sua palavra e que colocamos ela em prática. Que possamos atender aquilo que o Senhor nos pede. Que possamos fazer aquilo que é a sua vontade, que está no seu coração. Então eu apresento as nossas vidas diante do Senhor e peço, Senhor, nos dirige segundo a sua graça e segundo a sua misericórdia. Amém e graças a Deus. Glórias a Deus. Dá só um pouquinho de som aqui no retorno para mim, querido, por favor. Irmãos, que palavra longa, não é, irmãos? Quantos na leitura dessa palavra entenderam? Eu tinha que ler, irmãos, essa história, esse texto por completo, ainda pulei algumas partes, para você entender o que estava acontecendo aqui. Porque se eu fosse só passando, falando, talvez não ia trazer tanto entendimento para você como trouxe lendo esse texto por completo. Você depois tem a oportunidade de ler também na sua casa, capítulo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, vai até o 26 do livro de Números. Você vai ver as grandes obras de Deus e você vai ver tudo o que ocorreu aqui, meus amados irmãos. Nós vemos aqui uma rebelião, diga-se comigo, das muitas, que se levantaram, pode dizer que se levantaram contra Moisés. Alguns capítulos antes, meus irmãos, a própria irmã de Moisés se levanta contra ele. E ela diz assim para Arão, seu irmão também: o Senhor fala com Moisés, mas o Senhor também fala conosco. E ela se levanta, irmãos, ela e Arão, e o Senhor escuta aquela situação, e o Senhor traz uma praga sobre Miriam, e ela fica 7 dias afastada, toda branca de praga, porque ela havia se levantado contra seu irmão. E por diversas vezes, durante a caminhada do povo, quando eles saem do Egito, por diversas vezes eles se levantam contra Moisés. Uma hora é por causa da água, outra hora é por causa da carne, outra hora, irmãos, como aqui, é porque eles achavam que podiam também ser sacerdotes.
eles achavam que podiam também estar no lugar de Moisés. E como eu disse, por diversas vezes você vai ver o povo se levantando contra Moisés. Voltando aqui para o texto que nós lemos, duas famílias se levantam contra Moisés aqui. E eu quero trazer esse entendimento para você conhecer um pouco dessa história e aplicar a sua vida, como eu apliquei a minha vida. Vai falar sobre a família de Corá e vai falar também sobre Datã e Abirão. Corá era uma das famílias dos levitas. A família dos levitas eram divididas em 3 famílias: Gerson, Merari e Coate. Então, Corá, ele fazia parte de uma das famílias dos levitas. Datã e Abirão, eles faziam parte de uma família, porque os dois eram irmãos. Eles faziam parte da família ou descendentes de Rúben, que foi o primeiro, o primogênito de Jacó. Corá fazia parte da descendência de Levi. Levi foi o terceiro filho de Jacó. Então o levita se opõe contra Moisés e contra Arão, faz um combinado ali com Datã e Abirão. Datã e Abirão primeiro, o que eles representavam diante do povo de Israel? Eles eram aqueles que lideravam. Eles eram aqueles que tinham a voz de liderança. É tanto que você entende que muitos homens, e depois de um certo momento, toda a congregação se põe diante de Moisés e Arão, porque está aqui nesta contenda, se levantando contra Moisés e Arão, a descendência de Rúben, primeiro filho de Jacó. A Bíblia diz que Moisés era um homem manso, e ele recebe aquela situação. Quando ele recebe aquela situação, ele já está entendendo tudo o que está acontecendo ali. Quem era Corá? Como eu disse, era uma das famílias dos levitas. E qual era a responsabilidade dos coratitas? Corá vem de coratitas. Algumas traduções vai dizer Coré. Qual era a responsabilidade deles? Você vai e pega Números capítulo 1 em diante, principalmente capítulo 3 e capítulo 4, você vai ver qual era a responsabilidade deles. Deus havia separado os levitas para ser algo especial para ele, para o trabalho do tabernáculo. O que era o tabernáculo, pastor? Tabernáculo era a mesma coisa que um templo móvel, a qual Deus havia pedido para Moisés construir, para que ele habitasse nesse tabernáculo, para que ele fosse, para que ele tivesse um encontro com o povo através do sacerdócio. E Deus então separa os levitas para o trabalho no tabernáculo. Três famílias: Gerson, Merirá e Coate. Gerson e Merirá, eles cuidavam de algumas áreas do tabernáculo. Cuidavam das cortinas, cuidavam das cordas, cuidavam dos tecidos que envolviam o tabernáculo, cuidavam das madeiras que fixavam no deserto o tabernáculo, cuidavam também das bases
de prata, que eram colocadas as madeiras do tabernáculo, e eles eram responsáveis por montar e desmontar o tabernáculo. Já os coatitas tinham um trabalho excelente no tabernáculo, enquanto os gersonitas e os meraritas trabalhavam desmontando e montando o tabernáculo, os coatitas eram responsáveis pelos utensílios do tabernáculo, pela arca do testemunho, pelo vaso de azeite, pelos pratos, pelas colheres, pelos jarros de libação, pelo altar de ouro, pelas taças. Eles eram responsáveis pelo lugar santíssimo, e eles tinham um lugar de destaque dado por Deus, de grande privilégio. E depois de Deus levantar os coatitas para esse trabalho, nós chegamos aqui no capítulo 16. Coral, o que ele faz, irmãos? Ele se reúne com os descendentes de Rúben, e eles se revoltam contra Moisés e Arão. A liderança da congregação, os descendentes de Rúben, e aqueles que cuidavam do santíssimo lugar, dos utensílios, daquilo que era o principal no tabernáculo, se levantam contra Moisés e contra Arão. Os coatitas, meus irmãos, 2.750 homens, eram responsáveis também por guardar o tabernáculo. Eles montavam as suas tendas em volta do tabernáculo, e eles guardavam o tabernáculo. Eles só não guardavam os tabernáculos. Os levitas, no modo geral, foram dados a Arão. Olha que coisa, irmãos, como dádiva, como presente especial, para auxiliar a Arão no sacerdócio, para auxiliar os filhos de Arão, que também eram sacerdotes, no sacerdócio. Aqueles a quem Deus tinha colocado na sua mão como dádiva, como presente. Deus pega como um presente especial e coloca nas mãos de Arão. Agora esse presente especial se levanta contra a autoridade de Arão, que, como lemos o texto, não vinha de Arão. Não era contra Arão que eles estavam lutando, não era contra Moisés que eles estavam lutando. Eles estavam lutando, meus irmãos, contra o próprio Deus. Nós lemos esta passagem. Eu conversei com os irmãos a respeito desta passagem há pouco, trazendo um pouco de entendimento. E talvez você olhe para essa situação talvez você diga que eles mereciam realmente o juízo de Deus. Eles mereciam realmente que a terra se abrisse, como disse Moisés, e os engolisse vivo, e os levassem vivos para o sepulcro. Talvez você diga isso. O texto nos mostra isso, a história nos mostra isso. Deus pega uma família especial, ou uma descendência especial, os levíticos,
ou os levitas. E ele separa para um trabalho especial e, sobretudo, a família de Corá, para cuidar do lugar santíssimo. E agora eles se levantam contra o próprio Deus, não contra Moisés. Estavam todos aqueles homens que eram varões de nome entre a congregação, segundo o verso 2. E aí se levantam contra Moisés e dizem: todos nós, todos esses homens são santos. E o Senhor está no meio deles. Por que vós vos elevais sobre a congregação do Senhor? Moisés, ele sabia o que estava acontecendo. Eles não queriam só cuidar do tabernáculo, eles queriam o sacerdócio. E Moisés deixa claro isso aqui quando ele diz: não basta servir ao Senhor naquilo que o Senhor colocou vocês, e separou entre todas as tribos de Israel, separou vocês para esse trabalho especial. No livro de Números você vai ver Deus dizendo para Moisés: Moisés, separa os levitas para mim, porque eles são meus. Santifica os levitas para mim, Moisés, porque eles são meus. Olha o carinho de Deus com os levitas, sobretudo com a família de Corá. E aí vem a rebelião. Olhamos para essa situação, eles são dignos do juízo de Deus. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Sim. Vamos olhar uma outra ótica. Será que também nós não estamos sendo dignos do juízo de Deus? Será? Quando não nos levantamos ou nos levantemos contra, dizendo, os nossos pastores, os nossos líderes, a nossa liderança, porque todo mundo sabe que isso é errado. Sim ou não? E se faz isso, você colhe o que você planta. Não é sobre isso que eu quero dizer, apesar que caberia, mas não é sobre isso que Deus quer falar conosco. É quando nos levantamos contra o senhorio de Deus na nossa vida. Quando nos levantamos como os coatitas se levantaram contra o senhorio de Deus, contra a ordem de Deus, contra a vontade de Deus. E talvez, irmãos, nós estamos também na mesma condição que os filhos de Corá, nos levantando contra a vontade de Deus, nos levantando contra aquilo que Deus quer que façamos, nos levantamos contra a sua palavra. Então essa palavra nos traz, irmãos, essa situação para refletirmos sobre como temos vivido a nossa vida. O que é que Deus pede na sua palavra? Qual é a sua vontade para mim? E o que é que eu tenho feito? Qual é o rumo que eu tenho dado à minha vida?
certeza, irmãos, com toda certeza, o juízo de Deus virá, com toda certeza. Uma hora, irmãos, eu não sei se a terra vai se abrir, se os montes vão se lançar sobre as cidades, se as pessoas vão matar umas às outras, como nós temos visto, meus irmãos, se as nações vão se revoltar, como diz a palavra de Deus. Eu não sei como acontecerá, mas é certeza, o juízo de Deus virá. Ele virá, irmãos. E para quantos, talvez, que você conhece ou conheceu que o juízo de Deus já veio? Porque nós não sabemos a hora, irmãos, que nós vamos sair desta terra. Nós não sabemos a hora, em quanto tempo esse corpo físico, cheio de imperfeições, cheio de doenças, irmãos, que constrangem o mundo, quanto tempo vai aguentar nessa terra? E qual vai ser o dia que Deus vai te chamar, e o dia que Deus vai me chamar? Em outros livros, no livro de Êxodo, você vai ver isso também. A vontade de Deus era acabar com toda aquela nação e começar do zero. E ele disse: Moisés, sai daí no meio que eu vou exterminar todo mundo. Chega! Capítulo 14, por 10 vezes eles me tentaram. Mas como nós lemos, e só no texto que lemos por 2 vezes aconteceu isso, Moisés lança o seu rosto em terra e clama pela misericórdia de Deus ao povo. Em outros capítulos ele vai dizer assim: Deus, o que vão dizer os egípcios que o Senhor nos tirou de lá para matar eles aqui no Sinai, no Monte Sinai? Que vão dizer às outras nações que o Senhor nem conseguiu levar eles à terra prometida? E Deus se arrependia do mal que ele fazia, por causa do clamor. Por causa do clamor de um servo de Deus. Diga comigo: a terra se abriu, se vendeu e engoliu vivo os filhos de Datã e Abirão. Junto com Datã e Abirão, as suas famílias e tudo que pertencia a eles. Com Corá, todos os homens, tudo que pertencia a ele. E aqueles 250 homens de renome. Nome quem tem é Jesus, irmão. Amém? Amém. Deus nos coloca numa posição para adorarmos o seu nome. Foram dissipados da presença de Deus, da congregação, foram consumidos. Sabe o que é consumido? Nem cinza. Consumidos. Eu não sei qual é a sua situação hoje, eu sei qual é a minha. Não é assim, irmãos? A gente sabe qual é a nossa situação. Mas diga assim comigo: ainda há esperança. Graças a Deus. Oh, aleluia, irmãos. Há esperança. Deus pede para Moisés falar para o povo: ó, sai de perto das tendas das famílias, sai do meio da congregação
deles, Datã e Abirão, sai no meio deles. E Corá estava lá, com os homens, com o incensário, e depois também com as suas famílias, foram para junto desses seus amigos, e a terra se vendeu, e como eu disse, irmãos, foram engolidos, e veio o juízo de Deus, e mesmo assim o povo ainda se levanta contra Moisés e Arão, conforme nós lemos. E quantas pessoas morreram de praga, irmãos? 14.600 pessoas. Depois de tudo que Deus havia feito. Mas ainda havia esperança. Capítulo 26 da sua Bíblia. No mesmo livro, meus irmãos. Verso 9, por gentileza. Quem achou, diga glória a Deus. Verso 9, e os filhos de Eliabe, Menuel e Datã e Abirão, estes, Datã e Abirão, foram os chamados da congregação, que moveram e a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra quem? Contra o Senhor. E a terra abriu a boca e os tragou com Corá. Quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, e foram por sinal. Verso 11, irmãos. Mas os filhos de Corá, o que está escrito aí, irmãos? Mas os filhos de Corá não morreram. Sabe o que é isso aqui, irmãos? A maravilhosa graça de Deus. O que aconteceu, irmãos? E agora? Não era para morrer todo mundo? Irmãos, eu não sei. E muitos estudiosos também não sabem. Mas a gente faz uma especulação, a gente pensa a respeito. Talvez naquele momento, quando Moisés fala assim: olha, sai do meio da congregação dos filhos de Corá. Talvez algum filho de Corá sabia que o pai estava errado. O que ele fez? Eu vou receber o juízo de Deus por causa do meu pai e estou fora. Não está escrito. Especulação. Talvez, irmãos, os filhos de Corá, esses que escaparam, estavam tão preocupados com o tabernáculo, com os afazeres da casa de Deus, com aquilo que era pertinente ao seu trabalho, que eles estavam distantes neste momento do que estava acontecendo. Especulação. Talvez, Joe, eles eram pequenos demais, estavam lá brincando, sei lá onde. Especulação. Eu não sei o que ocorreu, mas eu sei que a graça de Deus, irmãos, atuou ali. A graça de Deus atuou naquele momento. E a mesma graça de Deus que atuou naquele momento, irmãos, a maravilhosa graça de Deus também está aqui nesta noite e sobre as nossas vidas. E talvez esse é o momento, meus irmãos. Quem sabe
de correr, de fugir desse juízo que virá. E fugir como? E correr como? Correr para Deus, para os braços do Senhor, para os braços de Jesus, para os braços da vontade de Deus e da sua palavra. Aonde foi parar esses filhos de Corá, irmãos? 1 Crônicas, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Onde eles foram parar? Deus lembrou dos filhos de Corá. Deus lembrou dos filhos de Corá. E Deus usa Davi. Verso 31. 1 Crônicas, capítulo 6, verso 31. Esses são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso, e ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com os filhos dos coatitas: Emã, o cantor, filho de Joel e filho de Samuel. Samuel é descendente de Corá. E agora, sabe quem são os oficiais no templo do Senhor para adorar a Deus, cantar os cânticos de Israel? Diga comigo: os filhos de Corá. Tem esperança ou não tem, irmãos? Tem ou não tem? Eu não sei o que aconteceu no coração desses homens que ficaram, mas uma coisa a gente consegue entender: eles amavam a Deus. Eles amavam a Deus. E Davi reconhece isso e coloca eles como oficiais do templo. Já estamos caminhando para o encerramento, amém, irmãos? Salmo 42. Salmo 42. Sabe quantos salmos comporam os filhos de Corá? Quantos salmos, irmãos? De 10, e alguns estudiosos acreditam que 12 dos salmos são deles. 10 é certeza. E o Salmo 42, olha para eles aí, irmãos. Quando você olha para o Salmo 42, você olha para os filhos de Corá, aqueles que aconteceu tudo aquilo que nós já falamos aqui, toda aquela situação, a terra se fendeu, abriu, consumiu as suas famílias. Salmo dos filhos de Corá. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus.
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e noite, porque me dizem constantemente: onde está Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria, louvor, com a multidão que festejava. Olha o verso 5, irmãos, muitos de nós conhecemos. Porque está batido, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está batida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Olha o verso 7, irmãos, o que diz: um abismo chama outro. Eles conhecem disso, irmãos. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia, aleluia, a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. A vida deles era a canção, Senhor. É durante o dia, é durante a noite, quando está orando, canção ao Senhor. Darei a Deus a minha rocha. Por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Quando todo o dia me dizem: onde está o teu Deus? Verso 11: porque está batido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Aleluia. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. É o meu Deus. Glória a Deus. Emenda com 43. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e justo, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Porque me rejeitas? Porque me visto de luto por causa da opressão do inimigo. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie, me levem ao seu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Verso 5 e último: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. Deus meu.
Glória ao Cordeiro Santo. Olha como eles tratam Deus. Eles sabiam que era o Deus de Israel, mas eles diziam assim: Deus, meu Deus. A maravilhosa graça do Senhor, irmãos, é tudo que precisamos. É tudo que precisamos. Vamos encerrar em Efésios. Aleluia. Capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, diga comigo, muito amor, aleluia, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Fechei minha Bíblia, irmãos. Glória a Deus que eu fechei a Bíblia ou está na palavra? Por causa da palavra, eu sei. Espero. O que temos que entender, irmãos? Que talvez estamos lutando contra o senhorio de Deus, que talvez estamos lutando contra a vontade de Deus, e precisamos correr para os braços de Deus, para os braços da sua vontade, para a vontade da sua palavra nas nossas vidas, porque, como nós já falamos, porque ainda há tempo. O juízo de Deus virá, mas hoje a graça de Deus bate na minha porta e na sua porta, e ainda nós podemos nos voltar para Deus, para a vontade de Deus. Então, se você está nessa situação, você tem a oportunidade hoje de se voltar ao Senhor e à sua palavra. Quero convidar você a ficar em pé comigo.